Tudo começou numa noite comum. Era janeiro, o calor insuportável ainda tentava fazer sombra nas horas escuras, e eu estava precisando desesperadamente de dinheiro. Foi por isso que aceitei aquele trabalho. Zelador noturno. Simples assim. O anúncio dizia: procura-se vigia para prédio desativado, interior de Minas, sem contato com o público, salário adiantado, alojamento incluso. Parecia um sonho. E talvez tivesse sido, se não fosse o lugar. A tal escola. Cheguei num domingo à tarde, com minha mochila nas costas e nenhuma expectativa além de passar ali umas semanas. A cidade era minúscula. 2 ruas de paralelepípedo. Uma praça com coreto e uma padaria que parecia funcionar mais por teimosia do que por lucro. A escola ficava afastada, no alto de uma pequena colina, cercada por eucaliptos retorcidos. O portão de ferro estava aberto quando cheguei, balançando com o vento quente. Um homem baixo, de boné puído e mãos calejadas me esperava na entrada. Boa tarde. O senhor é o... Diego, respondi. Vim pelo trabalho de vigia. Ele apenas assentiu sem dizer mais nada. Me entregou um molho de chaves pesado e apontou para um pequeno prédio anexo à escola. Alojamento é ali. A luz cai às vezes. Tem gerador nos fundos. As câmeras estão desligadas. Mas você só precisa andar pelos corredores de vez em quando. Dá uma olhada se ninguém entrou, se não tem bicho. Mais alguma recomendação? Ele hesitou. Se ouvir alguma coisa, não responde. E nunca entra no pavilhão antigo. Qual pavilhão antigo? Ele apontou para o prédio principal da escola. Um bloco de 2 andares com janelas altas e vidros opacos. A pintura descascando deixava desenhos estranhos nas paredes. Esse aí. Só acende a lanterna do lado de fora. Não entra nem se ouvir porta batendo. Entendeu? Achei esquisito. Mas não questionei. A verdade é que, com a grana adiantada, eu topava qualquer coisa. Na primeira noite fiz exatamente o que ele disse. Caminhei pelos corredores do anexo, verifiquei as janelas, conferi se não tinha nenhum maluco tentando invadir. Tudo certo. À distância, o pavilhão antigo parecia só... velho. Uma construção esquecida, que provavelmente seria demolida antes de qualquer restauração. Mas havia algo errado com o ar ao redor dele. Como se a escola inteira prendesse a respiração quando você se aproximava daquela porta central. Na segunda madrugada, o silêncio era tão profundo que meus próprios passos pareciam gritos. Foi então que eu a vi. Parada. Na ponta do corredor. Imóvel. A mulher na capa vermelha. O tecido tocava o chão. Era escuro como veludo antigo. Ela usava um capuz que cobria o rosto. E mesmo assim eu sentia que ela olhava para mim. Fiquei paralisado por alguns segundos. A lanterna trêmula, na minha mão. O suor escorrendo nas costas. Pisquei, ela sumiu. Achei que fosse algum reflexo. Um vulto do sono. Mas naquela noite, sonhei com a mesma figura. Ela me chamava, sussurrava meu nome. Diego. Vem. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo, mas era difícil, porque ao sair do alojamento, bem cedo, encontrei algo estranho no chão de terra batida, diante da porta principal do pavilhão antigo. Pegadas femininas, pequenas. E ao lado delas o contorno de algo pesado arrastado, como uma capa. Fui até o homem do boné, o tal supervisor, e comentei por alto. Alguém andou por aqui de madrugada? Ele me olhou com aquele rosto sem expressão, como se não fosse a primeira vez que ouvia aquilo. Você viu? Uma mulher parada.
Usava vermelho. Ele apenas desviou os olhos. A cidade toda sabe da história. Mas ninguém gosta de falar. Quem vê não volta mais o mesmo. Que história? Ele hesitou por um momento, mas respondeu. A mulher da capa vermelha. Apareceu pela primeira vez depois do incêndio. Quando a escola ainda funcionava. Incêndio. Foi em 1987. Parte da ala nova pegou fogo. 3 crianças morreram trancadas numa sala. Dizem que foi alguém de fora. Uma mulher. Ninguém nunca provou nada, mas ela passou a aparecer. E o que ela quer? Levar quem ouve o chamado. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Voltei pro alojamento, tentei cochilar, mas o som do sussurro não saía dos meus ouvidos. Diego. Vem. Na terceira noite tudo mudou. Às 2h37 da madrugada, as luzes do alojamento piscaram e se apagaram. O gerador não ligou. Peguei a lanterna e fui até o pátio. A escola inteira parecia mais escura do que antes. A lua, escondida. O ar, parado. E lá estava ela, a mulher na capa vermelha, na escadaria do pavilhão antigo, sem rosto visível, sem movimento, mas mais perto. Dessa vez ela levantou a mão e apontou para a porta da escola. Não falou nada, mas eu ouvi, na minha cabeça. Eles ainda estão lá. 3. Presos. Você pode ajudar. Senti um impulso estranho, como se minha vontade fosse sugada por algo mais forte. Algo velho. Algo que estava me esperando. E, pela primeira vez, desobedeci. Subi os degraus da escola. Apontei a lanterna para a fechadura. A porta estava destrancada. O ar lá dentro cheirava a queimado. O som da maçaneta girando ecoou pela noite como um trovão abafado. A porta da escola se abriu com um estalo seco. O cheiro era insuportável. Não de mofo ou sujeira, mas de fumaça antiga, como se o fogo ainda estivesse ali, queimando devagar, em algum ponto invisível. A lanterna tremia na minha mão. O interior do prédio parecia muito maior do que por fora. Corredores intermináveis, portas entreabertas, cartazes escolares ainda grudados nas paredes, com letras desbotadas e frases infantis como "Seja gentil com os amigos" e "Aprender é mágico", mas tudo estava quieto demais. Caminhei, devagar, guiado pela lanterna e pelo som abafado dos meus próprios passos. O chão de madeira rangia. Algumas janelas estavam pregadas com tábuas tortas. Então ouvi. Risadas, baixas, infantis, ecoando por trás de uma das portas à esquerda. Aproximei-me. Com cuidado, empurrei dentro da sala carteiras viradas, quadros rachados e um cheiro de pano queimado. E no canto, 3 sombras pequenas, crianças. Elas estavam agachadas olhando para a parede, imóveis. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Dei um passo para frente, e uma delas virou o rosto. Mas não tinha olhos. A pele era de cera derretida. A boca, costurada com fios finos, ela apontou para mim. As outras 2 viraram também lentamente e começaram a andar na minha direção. Fugi. Corri pelos corredores, sem olhar para trás. A lanterna apagou. A escuridão parecia viva. Escorreguei, caí. E quando levantei, a mulher estava lá, bem à minha frente. Imóvel, sem rosto. Mas dessa vez ela estendeu a mão e sussurrou. Leve-os comigo. Eles estão presos. Não descansam. Dê a eles o que falta. Caí de joelhos. Não sei se por medo, cansaço ou desespero. E então percebi. Em minha mão havia uma chave. Enferrujada.
com um número gravado. S13, a sala do incêndio. A que ficou trancada. Onde os corpos foram encontrados. Eu precisava voltar, precisava entrar ali. Porque algo dentro de mim sabia. A mulher queria que eu libertasse aquelas crianças, ou queria que eu ocupasse o lugar delas. Voltei para o corredor suando frio, segurando aquela chave como se fosse um espinho enterrado na palma da mão, S13. Nunca tinha reparado nas portas numeradas. Até então. E agora era como se cada sala tivesse despertado, esperando ser notada. Segui por um corredor lateral. As paredes ali estavam mais escuras, carbonizadas, como se o fogo tivesse lambido cada centímetro. Lá no fim, quase escondida, por escombros e sombra. A porta 13 trincada, com a madeira estufada de umidade. No centro, uma mancha negra se espalhava como uma mão de fuligem. A chave entrou com facilidade. E girou sozinha. Ao abrir a porta, uma onda de calor invadiu meu rosto. A sala não estava abandonada, estava em chamas. Mas as chamas não queimavam de verdade. Elas flutuavam no ar, presas no tempo, como se o incêndio tivesse congelado no exato momento da tragédia. No centro da sala, 3 carteiras infantis, e sobre elas, 3 pequenas mochilas carbonizadas. Sons começaram a surgir. Gritos de criança. Batidas. Choro. Me virei para correr, mas ela estava lá. A mulher. No meio das chamas. Sem se queimar, sem se mover. Ela me olhava, embora seu rosto estivesse oculto. E pela primeira vez, falou com voz firme. Entre. Sinta. Lembre. A sala se fechou atrás de mim. E o mundo mudou. De repente eu estava lá, em 1987, mas não no meu corpo. Era como se eu estivesse dentro de uma criança. Sentado em uma sala de aula antiga, com cheiro de giz e suor. E, à minha frente, ela, a mulher da capa vermelha. Mas agora, ela tinha rosto, pálido, jovem, bonito. Olhos profundamente tristes. Ela não parecia um monstro. Parecia perdida. Ela escrevia no quadro com letras vermelhas. Toda chama começa com uma dor. Foi então que notei. As crianças que estavam comigo, 3 ao todo, olhavam para mim com olhos suplicantes. Uma delas segurava minha mão. Sussurrou. Foi você. Você prometeu que voltava, mas nos deixou aqui. Agora precisa lembrar. A realidade girou. A sala começou a pegar fogo de verdade, e as vozes ficaram mais altas. Gritos, vidros estourando. A mulher se virou. Para mim, chorava. Eu tentei salvá-los, mas ninguém acreditou. Disseram que fui eu. Me trancaram aqui. E agora somos todos cinzas. Até você. Então, tudo sumiu. E despertei no chão da sala 13 com fuligem na roupa. O som de passos ao longe. Passos infantis. Vindo na minha direção. O cheiro de fumaça ainda queimava minhas narinas quando abri os olhos. Eu estava deitado no chão da sala 13. Mas o fogo sumira. As carteiras estavam carbonizadas. O ar parado. E ao meu redor, 3 figuras infantis. As mesmas. Me olhavam em silêncio. Mas agora havia algo diferente em seus rostos. Não raiva, não medo, decepção. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. A mulher apareceu novamente. A capa ondulava como se soprada por um vento que só ela sentia. Ela se aproximou lentamente e retirou o capuz. O rosto era familiar demais. Os olhos castanhos, a cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Era minha mãe, ou
Algo que parecia com ela, mas mais jovem, mais pálida, como uma lembrança materializada. Senti o coração disparar. Mãe? Ela assentiu com tristeza. Você esqueceu. Você era um deles. Você sobreviveu. Mas não lembra. As vozes começaram a sussurrar ao redor. Diego ficou para trás. Foi tirado. Esquecido. E então, a lembrança veio como uma avalanche. Eu era uma das crianças da sala 13A mais nova. Na noite do incêndio, a professora, a mulher da capa vermelha, tentou salvar a todos. Nos levou até a sala achando que seria seguro. Mas a porta trancou. E o fogo chegou. Ela tentou. E quando tudo parecia perdido, ela me empurrou por uma brecha entre as tábuas. Gritou para eu correr, e eu corri. Eu fui o único que saiu. A cidade, assustada, procurava um culpado. A mulher sumiu naquela noite. Disseram que tinha sido ela, mas a verdade é que ela morreu ali, salvando minha vida. E agora, tudo fazia sentido. Emprego, o chamado, as vozes, ela me trouxe de volta. Por que, se perguntei, quase sem voz. Ela se ajoelhou diante de mim. Por que você esqueceu quem era? Porque eles não podem ir sem você. E porque alguém precisa lembrar. As crianças se aproximaram, estenderam as mãos. Toquei uma delas e, por um instante, vi tudo. O dia do incêndio, os rostos, as gargalhadas antes do pânico, e minha própria voz dizendo: eu volto para buscar vocês, mas eu nunca voltei, até agora. A mão da criança em minha pele era fria, mas havia algo mais ali, um calor, que vinha da memória, da promessa quebrada, do que fui, e do que eles se tornaram. As 3 crianças me cercavam, olhos arregalados, pequenos fantasmas de uma tragédia nunca enterrada. A mulher, minha mãe, ou o que restou dela, permanecia, em pé como uma sentinela da dor. Se eu for com vocês, eles descansam? Perguntei, ela assentiu. E se eu ficar? Ela não respondeu. Mas os rostos das crianças se distorceram. Por um segundo, mostraram o que seriam se esquecidas mais uma vez. Sombras retorcidas, bocas gritando sem som, olhos como buracos negros. Eles não queriam vingança. Queriam paz, e só poderiam ter isso se alguém lembrasse por eles. Voltei a olhar para a chave da sala 13, ainda em minhas mãos. Então fiz o que parecia certo. Deixei-a cair no chão e dei um passo à frente. A mulher me tocou o ombro, e então, tudo desapareceu. Acordei numa maca cercado por paramédicos. Ele tá vivo! Gritou um deles. Estavam me puxando para fora do prédio. Como ele entrou ali? Ouvi alguém perguntar. Aquela ala foi lacrada há décadas. Fui levado para o hospital. Disseram que me encontraram no antigo corredor do prédio principal, desmaiado, sem queimaduras, sem ferimentos, mas com algo na mão, um retrato. Velho, desbotado, queimada nas bordas. Mostrava 4 crianças numa sala de aula e, ao fundo, uma mulher de capa vermelha sorrindo. O homem do boné apareceu dias depois no hospital. Eles foram. Foram. Respondi, ele assentiu. Nunca mais ouvi a voz dela desde então. Me olhou firme e completou. Agora é você quem lembra. Fui embora da cidade. Larguei tudo, mas levei comigo o retrato. Guardei num envelope junto com uma anotação que deixo na cabeceira da cama todos os dias. Prometi que voltava, e voltei. Às vezes ainda sonho com eles. Ouço risadas distantes. Sinto cheiro de fumaça. Mas nunca mais os vi. Acho que encontraram o descanso. E quanto à mulher na capa vermelha, ela aparece às vezes no reflexo da janela. Só para lembrar.
que há promessas que nem a morte quebra. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo: eu lembro deles. Assim você também ajuda a manter essa promessa viva. E claro, se gostou da história, curta, compartilhe e se inscreva. Para mais relatos como esse, até a próxima noite escura. Sempre fui colecionador de antiguidades, fascinado por objetos que carregavam histórias silenciosas do passado. Em uma venda de garagem isolada, encontrei o que parecia ser uma joia esquecida. Um retrato antigo, emoldurado em madeira escura e ornamentada. A pintura retratava uma mulher de olhar enigmático, com um sorriso sutil que parecia esconder segredos. Levei o quadro para casa, encantado com sua beleza melancólica. Pendurei-o na parede da minha sala de estar, onde se tornou o ponto focal da decoração. No início era apenas uma peça de arte intrigante, mas logo comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes. A posição da cabeça da mulher parecia mudar ligeiramente. A intensidade do seu olhar variava, às vezes parecendo distante, outras vezes fixo em mim. Atribuí à minha imaginação, ao cansaço. Mas então, aconteceu o primeiro piscar. Estava lendo à noite, a luz suave da luminária iluminando as páginas do meu livro. De repente, senti um movimento no meu campo de visão periférico. Olhei para o quadro e juro que vi. Por uma fração de segundo, a pálpebra da mulher no retrato se moveu como se ela tivesse piscado lentamente. O medo me percorreu como uma descarga elétrica. Levantei-me bruscamente examinando o quadro de perto. A pintura era estática, imóvel. Não havia truques de iluminação, nenhuma ilusão de ótica aparente. Tentei me convencer de que havia sido um truque da minha mente, uma fadiga visual, mas a sensação perturbadora de que o quadro estava vivo persistiu. Nas noites seguintes, o piscar se repetiu, cada vez mais frequente, cada vez mais perceptível. Às vezes, eram apenas movimentos sutis das pálpebras. Outras vezes pareciam piscadas lentas e deliberadas, como se a mulher no retrato estivesse tentando se comunicar comigo. Comecei a ter pesadelos inquietantes, onde a mulher do quadro ganhava vida, saindo da moldura e sussurrando segredos sombrios em meus ouvidos. Acordava aterrorizado, a imagem do seu rosto enigmático gravada em minha mente. Decidi pesquisar sobre a história do quadro. Descobri que ele pertencia a uma família antiga da região, envolvida em tragédias e mistérios. A mulher retratada havia morrido em circunstâncias estranhas, e havia rumores de que seu espírito estava preso à pintura. A ideia me arrepiou. Seria possível? Estaria eu vivendo com o fantasma de uma mulher presa em um retrato antigo? Seriam os piscadelas seus sinais, suas tentativas de se manifestar? O medo se intensificou, transformando minha casa em um lugar de constante apreensão. Evitava olhar diretamente para o quadro, mas sentia seus olhos fixos em mim, acompanhando meus movimentos. Uma noite, o piscar veio acompanhado de outro fenômeno. Um leve som, um clique suave que parecia emanar do próprio quadro. Era como se os olhos pintados estivessem realmente se abrindo e fechando. O terror tomou conta de mim. Eu precisava me livrar daquele objeto amaldiçoado. Tentei tirar o quadro da parede, mas senti uma resistência estranha, como se estivesse colado. Forcei. E finalmente ele se soltou, caindo no chão com um baque surdo. No instante em que o quadro tocou o chão, o vidro trincou e um som agudo e lancinante ecoou pela sala. Senti uma onda de frio percorrer meu corpo,
e as luzes piscaram brevemente. Corri para fora de casa, aterrorizado, passando a noite em um hotel. No dia seguinte, voltei com um amigo para me ajudar a descartar o quadro. Mas quando entramos na sala, o quadro não estava mais no chão. Estava pendurado na parede, no mesmo lugar de antes. E os olhos da mulher no retrato estavam fixos em nós, com um sorriso que agora parecia sinistro e zombeteiro. Meu amigo ficou pálido, visivelmente perturbado. Ele também tinha visto. Ele também tinha sentido a presença. Tentamos queimar o quadro no quintal, mas as chamas se recusavam a consumi-lo. Parecia imune ao fogo. Tentamos quebrá-lo com um machado, mas a madeira e o vidro resistiram a todos os nossos esforços. Desesperados, decidimos nos livrar dele o mais longe possível. Colocamos o quadro no porta-malas do meu carro e dirigimos por horas, até chegarmos a uma área remota, perto de um penhasco à beira-mar. Jogamos o quadro no oceano, observando-o afundar nas profundezas escuras. Sentimos um alívio momentâneo, a esperança de finalmente nos livrarmos daquela presença perturbadora. Voltamos para casa exaustos e tensos, mas ao entrarmos na sala de estar, lá estava ele, o quadro, pendurado na parede, no mesmo lugar de antes, e os olhos da mulher. Eles estavam piscando lentamente, deliberadamente, como se dissessem: "Vocês nunca vão se livrar de mim." Desde aquele dia, o quadro permanece na minha sala. Aprendi a conviver com sua presença sinistra, com os piscadelas constantes, com a sensação de ser observado por aqueles olhos enigmáticos. Não sei o que aquela mulher quer, porque está presa àquele retrato. Mas sei que ela está lá. Ela sempre estará. E a cada piscar lento e calculado, sinto um arrepio percorrer minha espinha, a certeza de que algo sombrio e inexplicável está acontecendo bem diante dos meus olhos. E que, talvez um dia, o piscar não seja apenas um sinal, mas um convite. Algumas escolas guardam segredos terríveis, segredos que podem te assombrar para sempre. Tudo começou quando encontrei um diário antigo em um armário abandonado do colégio onde eu estudava. Era um lugar velho, cheio de corredores escuros e salas fechadas há anos. Eu não sabia que aquele diário me levaria a descobrir algo que nunca deveria ter sido revelado. Era uma tarde chuvosa, e eu tinha ficado na biblioteca depois das aulas para terminar um trabalho. Quando estava arrumando minhas coisas para ir, notei um armário empoeirado no canto da sala. A porta estava entreaberta e dentro dele havia um caderno velho com capa preta desgastada. Peguei o diário por curiosidade. Parecia antigo, com páginas amareladas e rasgadas. Na capa havia um nome escrito à mão: Clara Mendes. Abri casualmente, pensando que seria apenas um caderno de anotações escolares. Mas o que encontrei dentro me deixou arrepiado. Era um diário pessoal, mas as entradas eram perturbadoras. Clara escrevia sobre sonhos estranhos, vozes que ouvia nos corredores da escola e uma sensação constante de estar sendo observada. Algumas páginas estavam manchadas de algo que parecia sangue. Seco. Mas o que mais me chamou a atenção foi a última entrada. Eles estão vindo me buscar. Não consigo fugir. Se alguém encontrar isso, fuja antes que seja tarde demais. Fechei o diário rapidamente, convencido de que aquilo era apenas uma brincadeira, ou talvez uma história inventada. Mas então comecei a notar coisas estranhas. Nos dias seguintes, senti uma presença constante ao meu redor.
Era como se alguém estivesse me observando, mesmo quando eu estava sozinho. Os corredores da escola pareciam mais longos, mais escuros, como se o prédio estivesse mudando de alguma forma. Uma vez, enquanto lia o diário durante o intervalo, ouvi risos baixos vindo de algum lugar atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Voltei a olhar para o caderno e percebi que as palavras na página haviam mudado. Agora elas diziam: "Você não pode escapar." Fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei que estivesse imaginando coisas, mas as palavras continuaram aparecendo em outras páginas do diário, como se estivessem vivas. Decidi investigar mais sobre Clara Mendes. Fui à biblioteca e procurei registros antigos da escola. Descobri que ela havia estudado ali nos anos 1980, mas desapareceu misteriosamente pouco antes de sua formatura. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Voltei ao diário, determinado a entender o que estava acontecendo. À medida que lia, percebi que Clara mencionava um grupo de alunos que realizava rituais ocultos na escola. Ela os chamava de os Guardiões da Meia-Noite. Eles acreditavam que podiam invocar entidades poderosas através de cerimônias secretas realizadas no subsolo da escola. Clara escreveu que tentou denunciar o grupo, mas eles a ameaçaram. Sua última entrada sugeria que ela havia sido capturada por eles e forçada a participar de um ritual que deu errado. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Uma noite, decidi explorar o subsolo da escola. Sempre soube que havia um porão, trancado, mas nunca tive coragem de entrar. Desta vez levei uma lanterna e forcei a porta enferrujada. Lá dentro, encontrei um ambiente sinistro. Havia símbolos estranhos pintados nas paredes, velas derretidas espalhadas pelo chão e um altar improvisado no centro. Sobre ele havia um caderno aberto, outro diário, mas este era diferente. As páginas estavam cobertas de escritos frenéticos, como se alguém tivesse rabiscado tudo em pânico. Ao ler, percebi que era o diário de outro aluno. Alguém que fazia parte do grupo de Clara. Ele escreveu sobre o ritual que deram errado, sobre como Clara havia sido sacrificada e como sua alma ficou presa no colégio. Ele também mencionava algo ainda mais assustador. Ela ainda está aqui, e ela quer vingança. Antes que pudesse sair, ouvi passos ecoando pelo corredor. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Então, vi algo que me gelou até os ossos. Uma figura feminina, vestida com o uniforme escolar antigo, parada ao fundo do corredor. Seu rosto estava coberto por sombras, mas seus olhos brilhavam como brasas. Ela inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você encontrou o meu diário." Desde aquela noite, sei que Clara está me perseguindo. Às vezes, a vejo nos corredores da escola, observando-me com aqueles olhos brilhantes. Outras vezes, ouço sua voz sussurrando meu nome enquanto tento dormir. Tentei me livrar do diário, jogando-o no lixo e até mesmo queimando-o. Mas ele sempre reaparece, como se tivesse vontade própria. As palavras nele continuam mudando, me avisando que é tarde demais para escapar. Pesquisei mais sobre o grupo de Clara e descobri algo terrível. Eles fizeram um pacto com uma entidade maligna, prometendo almas em troca de poder. Mas algo deu errado no ritual, e Clara foi escolhida como sacrifício. Agora, sua alma está presa entre dois mundos, e ela precisa de ajuda para encontrar paz. Finalmente entendi. Clara não quer vingança, ela quer justiça. Ela precisa que eu exponha a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, para que sua alma possa descansar.
Mas isso tem um preço. Para libertá-la, preciso realizar um novo ritual no subsolo da escola. Mas sei que isso é perigoso. Se algo der errado novamente, posso acabar como ela, preso para sempre. Decidi tentar. Voltei ao porão na noite seguinte, levando velas, símbolos e o diário. Comecei a recitar as palavras que encontrei nas páginas antigas, mas antes que pudesse terminar, ouvi risos ecoando pelas paredes. Clara apareceu novamente, mas desta vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado havia figuras sombrias, os membros do grupo que a mataram. Eles estavam distorcidos, como se suas almas estivessem corrompidas pelo mal que invocaram. Agora, sei que sou parte dessa história. Durante o dia sou apenas um aluno normal, mas à noite sou assombrado pela presença de Clara e pelos segredos que a escola esconde. Se você encontrar um diário antigo, não o leia. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns segredos não foram feitos para serem revelados. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias de terror para você. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos que adoram sentir arrepios. Juntos, podemos explorar os mistérios mais sombrios do mundo. Até a próxima história. E lembre-se, nem todos os segredos devem ser desenterrados.